Na última segunda-feira, João Pedro, de 14 anos, morador do Complexo do Salgueiro, no Rio de Janeiro, estava brincando no quintal da casa do tio. De repente, uma operação da Polícia Civil e da Polícia Federal invadiu o lugar, jogou 2 granadas de fumaça e mesmo sobre os gritos das pessoas que diziam só tem criança, começaram a atirar. João Pedro foi atingido no abdômen, foi levado de helicóptero para o hospital sem que a família soubesse para onde estava indo e só no outro dia já encontraram o corpo do garoto no IML, morto. É uma cena comum de vidas comuns, de pessoas que moram em favelas nas grandes cidades, sobretudo no Rio de Janeiro, que se tornou uma zona de guerra e onde a pessoa, se não morre pelo vírus, morre pela bala. Num governo que tem uma política genocida e que tenta resolver um problema atacando o efeito colateral e não a real situação da patologia social. Resolver o problema da violência num país como o Brasil não é uma equação simples, obviamente. Nós estamos falando de um contexto que envolve desigualdade social, que envolve o tráfico de drogas, que envolve um estado paralelo que são as milícias, que envolve uma profunda estrutura de falta de educação, de saneamento, de segurança. Não é uma situação fácil, policiais mal pagos, mal aparelhados, pessoas que muitas vezes estão indo trabalhar em situação psicológica totalmente desfavorável, despreparados para o trato com a vida humana. De fato, as cidades brasileiras estão se tornando bolsões de intemperança, de violência, e isso em algum momento vai explodir. E essa tragédia vai cair na conta de todos nós. É triste, mas isso já se tornou uma cena do cotidiano. Eu me lembrei muito olhando para a morte desse garoto, pobre, preto, morador de favela, que, como qualquer outro, tinha sonhos e, pelos depoimentos da família, queria estudar, queria crescer, queria ter uma profissão, queria ser gente. E quando a gente vê as cenas do enterro, dos pais desesperados chorando, a gente não tem como se apiedar, não há como nós não nos constrangermos, não nos sensibilizarmos e não nos colocarmos de alguma forma no lugar daqueles que clamam por justiça. Eu, olhando para essa situação, me lembrei da vida do profeta Miqueias, que profetizou ali no século VIII a.C., tanto na cidade de Jerusalém quanto na cidade de Samaria, denunciando uma estrutura social profundamente corrompida. Miqueias faz acusações contra o suborno governamental. Ele faz denúncia contra o crime organizado, dizendo que a morte era tramada com sofisticação. Ele fala do conluio entre o poder público e o poder privado e diz que era impossível confiar em qualquer pessoa e aconselha, tenha cuidado até com aquela que se dorme com você na mesma cama. Numa sociedade profundamente corrompida, ele se levanta como uma voz profética para dizer que aquilo estava totalmente desalinhado ao propósito de Deus. E dá tristeza a gente ver uma igreja alienada, preocupada com disputas político-ideológicas, ao invés de se colocar na frente dos enfrentamentos necessários à denúncia daquilo que de fato mata o pobre, o órfão, a viúva, o necessitado, o indefeso, daqueles que estão clamando por justiça. E certamente esse clamor está subindo até os céus e está chegando na presença do Deus Todo-Poderoso. E aqui eu me lembro do profeta Isaías dizendo: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? Se Deus estiver esperando que essa igreja indolente, anestesiada, essa igreja preocupada com grana, esses pastores corrompidos, esses bispos de cadeiras sentados em tronos, em palácios, nessas agências caça-níquel,
nesses cassinos que fazem uma depilação da alma humana, não haverá solução. Deus tem que contar com aqueles que estão na marginalidade, aqueles que saíram fora desse sistema, aqueles que estão nos guetos, nas esquinas das ruas, denunciando a opressão, a injustiça, porque isso também é evangelho. É triste ver que nesse tempo quem militar diante dessas coisas vai ser chamado de comunista, vai ser chamado de esquerdopata. Mas eu não tenho qualquer preocupação com isso, porque eu sei exatamente do que o evangelho é feito. E eu sei qual é o meu papel como um profeta desse tempo para fazer a denúncia. E quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Vamos conversando por aqui. De encontro em encontro, a mente abre, o coração expande. E o mais eu vou te falando no caminho.